Ora, boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho. Hoje é uma grande alegria para todos nós que estamos ligados a esta nossa associação, porque hoje vamos dar início aos nossos trabalhos presenciais na nossa casa e, portanto, é motivo de grande alegria para todos nós, para todas as pessoas que estão vinculados a este projeto, a quem acabo por cumprimentar, todos aqueles que aqui estão presencialmente, tanto aqueles que estão no Zoom, assim como aqueles que nos estão a ver através do nosso canal do YouTube ou do nosso Facebook. Portanto, sejam-se todos acolhidos, sintam-se todos presentes e vamos dar início aos nossos trabalhos com uma prece de abertura que eu vou chamar aqui a querida Marta que possa fazer, se faz favor. Então, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa prece de abertura para o nosso trabalho de hoje. Então, vamos agradecer-te, Pai. Vamos agradecer-te pela oportunidade deste dia e de podermos vivenciá-lo. Vamos agradecer ao Mestre Jesus. Vamos agradecer aos nossos benfeitores que nos acompanham e especialmente que nos acompanham e protegem este trabalho. Pai, somos infinitamente gratos pela tua proteção, pelo teu amparo, que tu possas fazer cair sobre todos nós o teu amor, os teus fluidos amorosos, que nós nunca percamos a fé, seja em qual circunstância for, porque sabemos, Pai, que os teus desígnios, por vezes, nos levam a perder ou a duvidar, mas que nós consigamos ter força e consigamos ter a fé e o amor no nosso coração. Assim, certos de que é sempre feita a tua vontade, não somente a nossa. Pedimos-te o amparo também para o nosso Filipe e para todos os que aqui estão hoje, que sejam todos abençoados. Que assim seja. Obrigado, Martinha. Vou chamar então aqui a nossa amiga Anabela. Faz favor, Anabela. Olá, boa noite a todos. Vou fazer então aqui uma leitura do Evangelho segundo Lucas, por Emmanuel de Franciscano de Xavier. Realidade em nós. Aspiras à união com Jesus e, consequentemente, à vitória da paz em ti mesmo. Para conseguir semelhante realização, será preciso, porém, penetrar mais profundamente no significado das palavras do Cristo. E aquele que quiser vir em meus passos, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, a fim de que os liames inferiores da personalidade sejam desatados, de modo a apreendermos a marcha na direção do Senhor. É necessário, entretanto, desarraigá-los de nossa realidade e não da realidade dos outros. Por isso mesmo, se nos propormos renovar-nos, é imperioso deixar que os demais livremente se renovem. Não tiveste o pai que desejarias e nem a progenitora que esperavas? Ama-os, tais quais se revelam, e abençoa-os pelo bem que te fizeram, trazendo-te à escola humana. Não achaste o esposo ou a esposa na altura de teus ideais? Aceita o companheiro ou a companheira que a vida te deu, exercendo a tolerância e o amor, observando que todos somos ainda espíritos incompletos na oficina da evolução. Não possuis nos filhos os seres afins com que sonhavas? Acolhe-os como são e dá-lhes a melhor ternura da própria alma, na certeza de que também eles estão a caminho da perfeição, que para nós todos ainda vem muito longe. Não vês nos irmãos e nos amigos os gênios de bondade e abnegação que supunhas? Abraça-os, qual se mostram, e oferece-lhes o apoio fraterno que se te faça possível, sem algemá-los a pontos de vista. Cada criatura vive na realidade que lhe é característica. Em toda a parte, cada um de nós em sua luta, em sua dificuldade, em sua prova, em seu problema. Enquanto nos pomos a censurar, não conseguimos entender.
Enquanto exigimos, não aprendemos a auxiliar. Deixemos cada companheiro ou companheira de caminho na realidade que lhes toca e, amando e abençoando a todos, atendamos à realidade que nos diga respeito, reconhecendo que não nos deixamos no educandário da experiência para dar lições alheias e sim dar conta das lições, outras que, pelas aulas do dia a dia, a própria vida confere a nós. Que assim seja. Obrigada. Obrigado, Anabela. Ora, deixa-me só preparar aqui. Muito bem, então sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar os nossos trabalhos, a nossa reflexão de hoje. A Casa com o Evangelho começou, como todos sabem, de um projeto digital e agora estamos com os trabalhos presenciais. Escolhemos como forma de divulgação do nosso trabalho palestras públicas à sexta-feira e ao domingo, sendo que, portanto, elas vão ter vários objetivos. Na sexta-feira nós vamos ter um conjunto de trabalhadores que vão fazer algumas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e ao domingo nós vamos, portanto, ter palestras de mais caráter geral, ou seja, abraçando todos os domínios da doutrina espírita, dos seus princípios e de todas as suas subsequentes matérias. No entanto, a sexta-feira é realmente o espaço onde nós podemos refletir sobre o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. E, portanto, eu hoje vou fazer uma apresentação desta obra. Vamos traçar aqui o mapa geral da obra, conhecer a sua estrutura, a sua organização, mas também o seu objetivo, porque Allan Kardec ele coletou toda esta doutrina em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, a 18 de abril, mas ele, portanto, foi convidado várias vezes para assistir a reuniões cujos fenómenos eram um pouco estranhos, nomeadamente pelo desconhecimento dos mesmos. Então, este académico, um homem da ciência, um homem da academia, é convidado para realmente poder ir observar com o seu critério, com o seu raciocínio astuto, para ir simplesmente ver o que é que se tratava. E realmente, quando chegou a essas reuniões, fruto já de reiterados convites para assistir a estes fenómenos, conclui que realmente existe vida para além da morte. E, na verdade, aqueles que se estavam a manifestar através de várias fenomenologia nada mais eram do que, segundo os próprios, aqueles que haviam vivido deste lado do mundo e que agora, através dessas manifestações, estavam realmente a procurar, era chegado o tempo de realmente poderem comunicar. Daí, Allan Kardec publica então o Livro dos Espíritos, sabendo das dificuldades da comunicação com o mundo espiritual e das mistificações, porque é assim, da mesma forma como nós temos homens deste lado de cá que maldizem, mentem e cujo caráter moral realmente é duvidoso, ora, se os que estão do lado de lá são iguais aos que estão do lado de cá, portanto, no mundo espiritual, nós não perdemos a nossa personalidade e continuamos com as mesmas tendências, com as mesmas perspectivas de vida. E para colmatar essa situação, então Allan Kardec trata de publicar o Livro dos Médiuns para dar cobertura ao desenvolvimento mediúnico de uma forma metodológica, sistematizada, para que os médiuns, aqueles que davam a comunicação dos espíritos, pudessem realmente, de uma forma ordenada, evangelizada e de uma forma realmente segura, pudessem ser os melhores instrumentos possíveis para a manifestação dos espíritos. Sai a doutrina dos espíritos com os seus princípios, é publicado em 1861 o Livro dos Médiuns e vai ser em 1864 que ocorre a publicação do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra de 5 obras que constituem aquilo que é chamado o Pentateuco kardeciano, ou seja,
o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por fim, o livro A Gênese. Ora bem, nós vamos consultar um pouco daquilo que é a história deste livro, porque Allan Kardec compreende que, para além dos conceitos exarados no Livro dos Espíritos e a educação mediúnica dos médiuns, nada disto é suficiente se não houver uma boa moral. E, portanto, dessa moral decorre a transformação moral do ser humano. E, portanto, é através da moral, que é a moral de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o modelo e guia para todos nós, que se vai então encontrar as reflexões profundas sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É neste, entretanto, que em 1863, Allan Kardec, que estava já em Paris, com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita criado depois da publicação de toda esta literatura, então tornou-se num laboratório de comunicações mediúnicas, porque vinha a informação do mundo espiritual, ele certificava que a informação era verdadeira através de várias fontes, e então muitas vezes publicava aquilo que era dito no mundo espiritual na Revista Espírita. As ideias eram amadurecidas na Revista Espírita e depois de algum amadurecimento de algum tempo, eram então publicados como conteúdo doutrinário, transpondo aquilo que são, muitas vezes, artigos publicados na Revista Espírita para o corpo doutrinário, ou seja, destes 5 livros. Acontece que Allan Kardec sempre foi uma pessoa muito focada e também começou a ter alguns problemas de saúde. E em 1863 ele dirige-se para uma localidade chamada Saint-Andrés. Deixa-me só ver se eu consigo colocar aqui. Saint-Andrés, que fica, já estão a ver, que fica no norte de França. E nós vamos ter esta informação aqui neste livro que chama-se Obras Póstumas. Foi um livro que foi publicado a posteriori do desencarne de Allan Kardec e que contém muito destes bastidores portanto, da vida e obra de Allan Kardec. Então, o primeiro nome que o Evangelho segundo o Espiritismo teve foi realmente a imitação do Evangelho. Mas o nome, como veem, não é muito feliz, porque sendo imitação já não era realmente um bom nome. Então foi um senhor chamado Senhor Didier, que era portanto, que era a pessoa que tinha uma gráfica e que fazia a publicação dos livros, que por indicação dele então reformulou o nome desta obra e passou então a ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec faz como que quase um retiro espiritual. Ele em segredo começa a trabalhar nesta obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, e neste capítulo 2, cujo título é a Imitação do Evangelho, Allan Kardec, em Saint-Andrés, envia uma carta para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para obter informação do mundo espiritual relativamente à obra que ele, em segredo, não disse a ninguém, já estava a trabalhar. Então vamos ver o que é que os espíritos disseram relativamente a esta obra que só ele sabia que já estava a trabalhar nela. E os espíritos dizem, portanto, esta é a pergunta de Allan Kardec, que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Pergunta, portanto, aberta, não é? E a resposta é muito curiosa, salvo erro, é assinada pelo Espírito São Luís. Ele diz assim: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações, augurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Ele vai continuar e diz: a dúvida tem que ser destruída. A terra e as suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na horda irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra dos nevoeiros intelectuais.
Acaba a tua obra e com a proteção do teu guia de todos nós, Jesus, vulgo Espírito da Verdade, e com o auxílio devotado dos Espíritos, que te são mais fiéis, em cujo número digna-te de me incluir sempre. Vejam que eu destaquei ali a penumbra dos neveiros intelectuais, porque muitas vezes a intelectualidade e as letras e o raciocínio, a inteligência, às vezes não nos deixa ver as coisas mais simples, talvez as coisas mais humildes. Então, temos que ter cuidado para que estes nevoeiros intelectuais não nos retirem a sensibilidade para o próximo, para a sensibilidade para a compaixão, a sensibilidade para vermos na dor no outro e também a nossa, sentindo-nos uns aos outros realmente como irmãos. Ele continua, por fim, diz assim: uma obra que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre afinal ao espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O monumento estará pronto na obra determinada. Qual era então o projeto que Allan Kardec estava a trabalhar? Era efetivamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, Kardec começa a fazer então esta pergunta e os espíritos, como é óbvio, já sabiam, porque já eles os estavam a intuir para realizar então esta obra magnífica que tanto me mudou a minha vida e que tantas bênçãos dispensa a todos nós, sobretudo para todas as pessoas que têm a graça de fazerem o Evangelho no lar em casa e os momentos que se vivem em família, não só da comunhão que é criada entre os familiares, mas também aqueles familiares que no mundo espiritual também nos acompanham e ali são chamados para receber as nossas boas vibrações. Mas a história deste livro, ele começa também um pouco antes, nomeadamente, nós vamos perceber aqui que este livro vai tratar da moral. E quando nós estudamos a doutrina espírita, sendo que a obra master, digamos assim, do espiritismo é o Livro dos Espíritos, ela está dividida em 4 partes. A primeira parte que diz respeito às causas primárias, ou seja, as questões de Deus, da existência de Deus, os atributos de Deus. Uma segunda parte que diz respeito à questão da comunicabilidade com os espíritos. Há a terceira parte que diz respeito então às questões morais. E uma quarta parte que diz respeito à vida futura, ao além-túmulo. E, portanto, quando nós estudamos o Espiritismo, nós, quando tratamos aqui das questões das leis morais, esta obra, ou estas partes do Livro dos Espíritos, dão origem às outras 4 obras que constituem, então, os 5 livros daquilo que é chamado, como disse, o Pentateuco kardeciano. Então, da terceira parte do Livro dos Espíritos, surge o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos ver na terceira parte do Livro dos Espíritos algumas referências para justificar a pertinência desta obra. E vamos encontrar na questão 614 Allan Kardec a perguntar aos espíritos o seguinte: que se deve entender por lei natural? Isto foi escrito no século XIX e na altura havia realmente um movimento filosófico, digamos assim, para esta questão da lei natural, portanto, da questão das causas das coisas e do positivismo, ou seja, da justificação científica das coisas, para que tudo possa ser justificado e não para que os dogmas instituídos muitas vezes pelos poderes religiosos instituídos, que eles pudessem realmente trazer esta justificação. Então esta pergunta, que se deve entender por lei natural, é realmente uma pergunta muito característica aqui do século XIX. Mas vejam o que é que os espíritos respondem. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. Olhem que interessante. Existe uma lei que rege toda a criação e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, a nossa felicidade está diretamente proporcional
à nossa aproximação ou ao nosso afastamento desta lei que rege tudo aquilo que nós conhecemos, vulgo universo. Então há esta lei divina, criada ou escrita pelo Criador. A proximidade ou afastamento desta lei determina o nosso grau de felicidade. Allan Kardec sabia então que para compreender qualquer matéria seria necessário um livro. É tal e qual, não é, senhora professora? Para termos matemática, precisamos de um manual de matemática. Para sabermos sobre a matéria, não é? A matéria que é a lei de Deus, nós vamos precisar de um livro, não é? Mas que livro será esse? Será o Novo Testamento? Será? Será a Bíblia como um todo? Será o Livro dos Espíritos? Será o Evangelho segundo o Espiritismo? Onde é que está escrita a lei de Deus, Bia? Foi isso que os Espíritos disseram. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. É um sininho, é uma notificação, tipo a notificação do YouTube ou do Facebook. Plim! Um pop-up, não é? Plim! Ou seja, nós temos essa sabedoria interior como que uma vozinha que nos diz: estás a fazer bem, e ao fazeres bem há uma consequência ao nível do sentimento e da emoção sentida, ou estás a fazer mal e há uma cobrança, sobretudo com a culpa, com o remorso daquilo que infligimos. Todos nós não somos santinhos, já nos afastamos da lei e a consequência é nos tornarmos infelizes. Então esta lei, que muitas vezes nada mais é do que um convite a regressar para a lei, ou seja, para o centro, porque à medida que nós vamos afastando, existem, como se fosse uma estrada, existem bermas, não é? Existem bermas e nós sabemos que as bermas da estrada às vezes até têm arame farpado e têm os raios, e assim que lá batemos, voltamos logo para o meio da estrada, não é? Assim é a lei de Deus. Vamos afastando, não queremos saber, o carro ou a nossa vida vai indo para a direita ou vai indo para a esquerda, aparece um raio e não temos outro remédio que não seja: o caminho estava alcatroado e estava bom, então vamos lá voltar novamente. Então esta lei está escrita na consciência de cada um. Mais à frente, na questão 621A, ele vai perguntar o seguinte: então, visto que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser lembrada? Tem toda a lógica esta pergunta. Então, se ela está cá, porque é que é necessário? Todos nós sabemos, não precisamos de ajuda. Vamos lá ver o que é que os Espíritos disseram. Ele a esquecer e a desprezar. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. É como varrer a poeira para baixo do tapete. Vamos acumulando. Quando levantamos o tapete, bolas, está bastante sujo. Assim somos nós. Vamos nos contaminando, vamos desprezando, vamos ignorando, vamos vivendo sem querer saber, até que chega um ponto em que vamos ter que levantar o nosso tapete interior. Assim sendo, a lei de Deus está na nossa consciência, mas nem sempre prestamos atenção. Então, são necessárias várias notificações para que nós possamos tomar atenção. Temos então uma lei, que é a lei de Deus. Temos então um livro que está na nossa consciência. Falta-nos então o quê, Bia? Um professor. Para nos explicar a matéria. Portanto, nós temos a Fernanda Malva, não é? E é por essa razão que Allan Kardec então vai perguntar sobre quem é que pode ser então o professor desta lei. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é sucinta: Jesus. Então Jesus, que é o Verbo de Deus encarnado, que é o estrito cumprimento da lei de Deus, vai ser para nós o professor. O professor desta matéria, que é a lei de Deus. Porque Jesus, a vida de Jesus, que é o Evangelho vivo, né, que é a vida
que todos nós almejamos um dia atingir, que é termos a capacidade de perdoar ao infinito, que é termos a capacidade de resignação e de um profundo amor incondicional que Jesus nos mostrou. Esse é o destino de todos nós. Então Jesus torna-se para nós o professor, ou seja, por outras palavras, o mestre. E nós, os discípulos, ou seja, os aprendizes, os talmidinhos. Aqueles que, vendo no professor, o quê? A matéria. Que matéria é que estamos a falar? O desenvolvimento da humildade no coração humano. O desenvolvimento do amor no coração humano. O desenvolvimento da compaixão no coração humano. Isso são as matérias, os capítulos desta lei, desta matéria maravilhosa, que é, na verdade, em súmula, o amor de Deus. Então temos o nosso professor querido, que é Jesus. Jesus é então o professor da lei, não só porque conhece a lei, mas sobretudo porque a vive. Ou seja, Jesus falou de perdão, sim, falou de perdão, mas ele demonstrou o que é perdoar. Jesus falou de compaixão, mas Jesus demonstrou o que é ter compaixão por uma pessoa. Então vejam que há esta congruência entre aquilo que Jesus disse e aquilo que Jesus fez. E é isso que nos falta. Falamos muito do Cristo, mas viver-lhe os ensinos ainda somos muito incongruentes. E é por essa razão que o Evangelho segundo o Espiritismo também é criado. Para nos facilitar esse entendimento. Para que nós, renovando primeiro pela intelectualidade e depois pela nova consciência que é adquirida, possamos viver no mundo mais sensatos, mais sensíveis, mais amorosos uns para com os outros. Então, Jesus é o guia, aquele que nos aponta o caminho, mas também é o modelo na medida em que é a vivência a sua vida da lei de Deus. Assim sendo, nós temos a lei, que é a lei de Deus, temos o livro, que é o livro da consciência, e temos então o professor, que é Jesus. Ficamos então com o pack completo, digamos assim. Só que surgem aqui dois problemas. E o primeiro, desde logo, é o seguinte. Quem é que esteve nas aulas? A matéria foi dada. Quem é que esteve nas aulas? Eu não sei se algum de vocês se recorda de ter vivido há 2000 anos na Galileia. Então, quando nós faltamos às aulas, o que é que nós geralmente fazemos? A senhora professora é um espetáculo, sabe a matéria toda. Exatamente. Exatamente. Ou seja, o que é que vai acontecer? Vamos pedir apontamentos. A quem? A quem lá esteve. Não é? A quem lá esteve. Quem é que esteve nas aulas dadas por Jesus? Os discípulos. E não só os discípulos. Todas as pessoas que se cruzaram com ele tiveram aulas. Porque Jesus, por onde andou, sempre ensinou. Mais que não seja pela forma de andar, pela forma de falar, pela forma de vestir, pela forma de tratar, sobretudo, as pessoas. Então, nós temos que, para aprender a matéria dada pelo professor, vamos ter que ir, então, pedir apontamentos. E onde é que está a matéria? Está na consciência? Está nos livros. Esta matéria está nos 27 livros do Novo Testamento. Agora perguntamos, que Allan Kardec também perguntou, se a matéria está no Novo Testamento, então qual é que é a utilidade da doutrina espírita, uma vez que a Bíblia ou o Novo Testamento já foi publicado muito antes da publicação do Livro dos Espíritos? Porque é que agora, o que é que o Espiritismo traz de novo se a matéria já foi dada
já há montes de pessoas a estudar sobre os apontamentos, o que é que o Espiritismo vem trazer de novo? Epa, isto é Luna 19. Então vejam, questão 627 do Livro dos Espíritos vai ser esta questão em particular e a sua pertinência da resposta que os Espíritos dão que vai ser motivadora da origem do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão de nos ensinar mais alguma coisa? Vejam a resposta. Jesus apregava a miúdo na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo o mundo. Muito necessário é que as leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Interessante. São tão poucos os que as compreendem e muito menos aqueles que as praticam. É neste seguimento que, por isto ser comum à nossa sociedade, eu não estou a falar de religiões, estou a falar do comportamento social das pessoas no mundo, é necessário que a gente compreenda. Porque esta lei, que é aquilo que nos vai dar a verdadeira felicidade, tem que ser objeto de estudo nosso. Porque as pessoas vivem muito infelizes. E as pessoas vivem muito infelizes exatamente por este afastamento que os Espíritos disseram da lei de Deus. Então, estudar Jesus, estudar a sua vida, estudar os seus ensinos é, na verdade, o estudo da nossa felicidade futura. É uma meta a ser atingida por todos nós. Porque quando construirmos dentro de nós essa capacidade espiritual destas virtudes do Espírito, que já vamos ver quais são, aí temos então a verdadeira felicidade. Que será aquela que ficará connosco para sempre. Que será aquela que, ao longo das nossas reencarnações futuras, nos trará as maiores alegrias que nós vamos ter. Ou que podemos ter já a partir de hoje. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é publicado a 18 de abril de 1864. Qual é então o objetivo desta obra? O estudo da moral do Cristo. Com os ensinos trazidos pelos Espíritos, torna-se então mais inteligível. Porquê? Porque agora, com estes novos conceitos, como por exemplo a influência do mundo espiritual, a imortalidade da alma, a existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, quando se interpreta o Evangelho, nós, para além de o compreendermos, atingimos graus de profundidade. E esses graus de profundidade fazem com que, uma vez entendidos, possam ser transportes para a nossa vida do dia a dia. E é por essa razão, então, que é necessário estudar esta moral. Para quê? Para atingirmos a felicidade. Então, do ponto de vista de estrutura, esta obra vai estar dividida em 28 capítulos. Só que Allan Kardec, como um grande pedagogo, ou seja, um grande professor, ao estruturar esta obra, não o fez também ao acaso. E, portanto, nada é ao acaso, que nós costumamos dizer na doutrina espírita, não é? Mas, em particular, as obras de Allan Kardec foram, ou seja, codificadas por um professor e, portanto, um homem muito habituado às questões pedagógicas. E, portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo também é pedagogicamente estruturado para levar-nos a um entendimento. E é sobre esse entendimento, sobretudo para as pessoas que depois vão palestrar aqui também sobre alguns capítulos, que nós também vamos trazer aqui algumas reflexões. Então, vamos começar com a introdução, que fala sobre o objetivo da obra, a autoridade da doutrina dos espíritos, como é que ela foi concebida, sobretudo aquilo que é chamado o controle universal do ensino dos espíritos, ou seja, a questão das várias fontes para certificar a informação. Depois vamos falar aqui sobre notícias históricas, o cuidado que Allan Kardec teve de ir à cultura do povo judeu para nos explicar o que é um fariseu, o que é um saduceu,
Porquê? Porque sabendo um pouco da cultura e das questões culturais da época, fica mais fácil entender os meandros do texto do Evangelho. E depois também traz aqui uma reflexão sobre os precursores, ou seja, os antecessores de ideias que o Espiritismo traz no século XIX, mas que antes mesmo, portanto, em tempos remotos, Sócrates e Platão já falavam da questão, por exemplo, da reencarnação e de outras questões do conhece a si mesmo, não é? Portanto, a questão muito socrática. Assim, entramos na obra, 28 capítulos, Não Vim Destruir a Lei, cujo objetivo é avaliar aqui a relação entre o Espiritismo e realmente os ensinos de Jesus. Portanto, Jesus não veio derrogar a lei, ou seja, não veio dizer nada em contrário, da mesma forma que o Espiritismo também não vem dizer nada contrário àquilo que já Jesus dizia ou àquilo que Moisés dizia. Portanto, temos aqui o conceito das três revelações: Moisés, primeira revelação; Jesus, segunda revelação; Espiritismo, terceira revelação. E depois, o meu reino não é deste mundo. Portanto, aqui o segundo capítulo, que fala sobre a natureza espiritual do reino de Deus, que, segundo Cristo, portanto, não vem com aparências exteriores. Ele está, na verdade, dentro de cada um de nós. Depois fala-nos aqui sobre há muitas moradas na casa do meu Pai, os diferentes mundos e os estágios de evolução. Portanto, o nosso universo cheio de trilhões de estrelas, trilhões de sóis, trilhões de sistemas solares, trilhões de galáxias. Nós ficamos com dor de cabeça só de pensar em tanto número e tanta estrela e tanta coisa, não é? Mas a verdade, uma revelação que os espíritos trouxeram, são que esses mundos são habitados e, portanto, várias categorias de matéria. Portanto, não se espantem agora com isto, porque precisamos de estudar um bocadinho mais o espiritismo para depois isto fazer algum sentido. Portanto, existem vários tipos de matéria. Matéria mais é como se fosse água, pode ser gasosa, sólida ou em gelo, não é? Portanto, a molécula é a mesma, mas vários estadios de matéria. Os mundos espirituais também são assim. Portanto, matérias mais densas, matérias menos densas e o espírito sempre a manifestar-se. Seguindo, o meu reino não é deste mundo, já disse, há muitas moradas na casa do meu Pai também. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Portanto, aqui a questão da reencarnação. Bem-aventurados os aflitos, entramos aqui nas bem-aventuranças. O Cristo Consolador, Jesus como modelo e guia. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqui a questão da humildade. Bem-aventurados os que têm puro coração, a importância da pureza de intenções. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, a paz interior e a serenidade. Portanto, vejam que sempre temas sobre o quê? A lei, né? Sobre esta caminhada que terá que ser feita por todos nós. Amar o próximo como a si mesmo, o amor como lei fundamental. Amai os vossos inimigos, superar o ódio e praticar o amor universal. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, caracteres da verdadeira caridade. E 14, honrai vosso pai e a vossa mãe. Portanto, aqui as questões familiares e o dever moral que temos para com os nossos familiares. Fora da caridade não há salvação. Portanto, a caridade como um caminho de evolução espiritual. Portanto, isto é uma síntese para nós vermos realmente a pertinência da obra. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Portanto, a renúncia ao materialismo em prol da vida espiritual. Ser perfeitos, o ideal de perfeição moral segundo Cristo. Muitos dos chamados e umas poucos os escolhidos. A responsabilidade de seguir o caminho do bem. A fé que transporta montanhas, o poder da fé aliada à ação, os trabalhadores de última hora, a oportunidade de renovação em qualquer momento da nossa vida. Haverá falsos cristos e falsos profetas, portanto a questão da mistificação do mundo espiritual e a vigilância necessária por nós que estamos deste lado. Aqui a questão do casamento e do divórcio, portanto, se é lícito divorciar, se não, o casamento, o que é que se trata disso. Portanto, aqui a questão da estranha moral, muito importante, a questão de muitas vezes as palavras que o Cristo disse são, para além de mal interpretadas, não entendidas, e isso aparentemente parece que Jesus está a instigar à violência, como por exemplo a questão dos vendilhões do templo, não é? Parece que Jesus ficou louco e acabou por... Portanto, há todo um simbolismo por trás disso. Portanto, Allan Kardec fala assim, das duas uma, ou Cristo não disse, né? Ou Cristo não disse, ou então a nossa interpretação está equivocada. Portanto, das duas uma, porque toda a vida de Jesus, não é? Toda a sua moral, toda a sua vida
realmente retrata dar a pilha. Avenida vale por 2. Estava eu a dizer que... Ok. Estava eu a dizer que das duas uma. Ou não compreendemos, ou realmente Jesus não o disse. Portanto, daí a pertinência do estudo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, portanto, a importância da partilha da nossa luz espiritual. Buscai a achareis, a busca sincera pela verdade espiritual. Dai gratuitamente o gratuitamente recebeste, a prática da caridade desinteressadamente. E por fim, pedi e obtereis, a força da prece e da intenção elevada. E por fim, chegámos ao fim, está quase. E coletâneas de preces espíritas, portanto, a relação das preces destinadas a vários fins. Portanto, fizemos aqui uma ligeira viagem sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas, como eu disse, isto estava metodicamente estruturado e é sobre isso que nós vamos falar agora um pouco. Então, diz assim, na introdução: em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, ou seja, para a questão do estudo da moral, agrupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras tanto quanto possível. Ou seja, o que ele aqui está a dizer é, ou seja, organizamos um conjunto de reflexões e de matérias. Para quê? Para levar a pessoa que está a ler a um caminho, digamos assim. E é sobre esse caminho que nós vamos falar. Então, do ponto de vista da organização, este livro está feito da seguinte forma. Temos uma base que são as questões dos princípios da doutrina espírita, portanto, não vim destruir a lei, portanto, a lei de quem? A lei de Deus, portanto, aqui a existência de Deus, um princípio básico. O meu reino não é deste mundo. De que mundo? O mundo espiritual, portanto, aqui a questão da imortalidade da alma. Há muitas moradas na casa do meu pai, portanto, a questão da pluralidade dos mundos, outro princípio básico. E, por fim, aqui ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, a questão da reencarnação. Portanto, com os princípios básicos, nós conseguimos entrar dentro do espírito da letra quando vamos observar o estudo do Evangelho. Mas a questão 170 diz assim: em que torna o espírito depois da sua última encarnação? E os espíritos respondem: em espírito bem-aventurado, em espírito puro. Quem é um espírito puro? Jesus. Porquê? Porque atingiu esse ápice espiritual e torna-se então o nosso mestre. Mas um espírito bem-aventurado é aquele espírito que, se formos à etimologia da palavra, bem-aventurado é feliz. Então, feliz porquê? Feliz porque atinge o cumprimento da lei de Deus. E qual é a consequência quando estamos dentro da lei? É a nossa felicidade. E é por essa razão, porque há esta jornada espiritual, desde que somos criados simples e ignorantes até esta ápice espiritual, será de bom tom saber, não é, como se chega a esse ápice espiritual. Como? Através do desenvolvimento destas virtudes do Espírito. Ora, Jesus falou disto aonde? Professora? No Sermão do Monte. E vendo a multidão, diz o texto, abriu a sua boca dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E começa a falar daquilo que está cheio o coração do Cristo, que são essas virtudes: a misericórdia, a mansuetude, o amor ao próximo, e termina com uma perseguição. Mas ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e maltratarem por causa do meu nome, porque grande é a vossa recompensa. E é por essa razão, amigos, que Allan Kardec vai dar uma atenção profunda ao Sermão do Monte e, nomeadamente, às bem-aventuranças. Então, daqui
Vai tratar a questão dos pobres, dos aflitos, dos mansos, dos famintos e sedentos de justiça, dos misericordiosos, dos puros de coração, dos pacificadores, dos perseguidos, como disse há pouco. Ou seja, ele vai trazer aqui as bem-aventuranças. Cristo, como o Consolador, envia-nos um outro Consolador, que é a doutrina dos Espíritos. E agora nós podemos refletir sobre a humildade, sobre as nossas aflições, sobre o porquê que sofremos, sobre a importância de termos as boas intenções no trato uns com os outros, sobre a importância de sermos brandos, sermos pacíficos, sermos, para além de pacificarmos o nosso coração, sermos agentes de pacificação no ambiente onde nós estivermos e, sobretudo, também sermos misericordiosos, porque da mesma forma como formos misericordiosos para os outros, assim virá a misericórdia para todos nós. Então é dada aqui uma atenção especial às bem-aventuranças para atingir esta finalidade, que é a nossa jornada espiritual. Mas para chegarmos a essa finalidade, vamos ter que passar por um processo. E esse processo é desenvolvido, ou seja, aqui estamos a falar de um ponto de vista da nossa redenção individual, ou seja, da jornada individual do Espírito nosso individualmente. Vamos ter que amar o próximo como a nós mesmos, ter a questão do perdão aos nossos inimigos, vamos ter que dar de graça aquilo que de graça recebemos, vamos ter que honrar o nosso pai e a nossa mãe, vamos perceber que fora da caridade não haverá salvação para todos nós, que não se pode servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon, mas também que é necessário que a gente construa esse homem de bem no mundo, ou seja, esse homem que socialmente na vida é um cristão, pela sua ética, pela sua verticalidade, pelos seus valores, pela forma como se comporta em sociedade. Assim sendo, e estou quase a terminar, antes que vocês adormeçam, vamos só buscar aqui a referência do Espírito São Luís, quando falou com Allan Kardec. Ele disse que esta obra é uma obra de alta moral prática, ou seja, é para praticar, que tem interesses gerais, ou seja, comuns a todos. Comuns a todos porquê? O amor é transversal a todas as religiões, a todas as filosofias, não é? É transversal a todas as religiões. Ou seja, estamos a falar de valores universais. Por isso é que todas as pessoas são bem-vindas à doutrina espírita, a um centro espírita. Porque aqui não se procura proselitismo ou retirar a pessoa da sua religião. Não importa. As coisas têm que fazer sentido. Mas aqui o que importa realmente é o bem comum. São estes valores universais. O perdão é um valor universal. A caridade é um valor universal. Se não é, deverá sê-lo. Porquê? Porque tudo aquilo que conduz o homem ao bem, não é? Pelas variadas interpretações, então está a acrescentar e não está realmente a dividir. Então esta obra tem interesses gerais, interesses sociais e também interesses religiosos. Só que muitas vezes vai confrontar algumas interpretações ou algum dogmatismo que foi instituído ao longo da nossa jornada enquanto humanidade, mas que tempo chegará, porque a verdade é só uma, não é? E, portanto, nós somos donos da verdade, estamos a construir pensamento e vamos construindo sempre pensamento aliado também à questão científica, porque não nos podemos apartar daquilo que é a ciência do mundo, não é? Portanto, aliás, o Espiritismo nasce dessa ciência da observação, portanto, daí a questão da nossa fé raciocinada, porque entendemos e porque faz realmente todo o sentido. Mas isto não pode ser só para nós. Vai ter que haver também uma redenção coletiva e é nesse sentido que vamos então dividir aqui estes capítulos, ou seja, do 18 ao 26. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Fora da caridade não há salvação. Portanto, eu aqui não sei se me enganei. Não, acho que não. Não, já estou a repetir aqui.
17, 26, 17, pois enganei-me aqui. Pronto, mas é questão de verificarem a casa, é como dizia o outro senhor, é questão de fazer as contas, neste caso aqui, é questão de verem o índice do livro, comprem o livro e vejam, ou seja, os outros capítulos até ao 26, portanto, são aqui de relenção coletiva, e por fim, o que é que nos faz ter comunhão com Deus? A prece. E então, por essa razão, temos aqui uma outra divisão que é a redenção final, pedi e obtereis, e por fim este livro termina com uma coletânea de preces espíritas. Preces para suicidas, preces para pessoas doentes, preces para pessoas recém-desencarnadas, preces para pessoas com debilidade mental, etc. Portanto, há um conjunto, umas reflexões sobre o Pai Nosso, que foi a grande oração que Jesus nos ensinou a todos, para orarmos em segredo, em recado, e orássemos a nosso Pai que está nos céus. E realmente, portanto, temos então aqui uma perspectiva, resumindo, aqui baralhando, temos uma base, que são os princípios, podíamos dizer que era a verdade, a redenção individual, o caminho, e uma redenção coletiva, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bonito, não é? Então, vamos citar aqui João, no seu capítulo 14, que é realmente um trecho que faz uma ponte com a doutrina espírita, quando ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Outro porquê? Porque o grande Consolador é Jesus. O grande Consolador da nossa vida é Jesus. E, portanto, ele disse que não nos deixaria só. Que não há uma ovelha do seu aprisco que fique desorientada. Vale mais deixar as 99, ir à procura de uma tresmalhada e resgatá-la, do que deixá-la abandonada. Então ninguém fica para trás, ninguém está sozinho e ninguém está desamparado. Por isso, no século XIX, veio a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido, que nos irá explicar muitas coisas, para que a nossa aflição, o nosso sofrimento, através do entendimento do porquê das coisas, possa ser serenado. Agora com uma nova compreensão, a compreensão que Deus nos ama, a compreensão de que ninguém morre, de que a vida continua. Para além de ser uma crença nossa, não se trata de uma crença, trata-se de uma certeza. Porquê? Porque é comprovável, através dos mecanismos mediúnicos. Quantas pessoas ao longo da humanidade têm referências do mundo espiritual, meu Deus do céu? Então está na hora de a gente deixar este misticismo do mundo espiritual e do mundo fantástico e tratarmos isto com serenidade, com respeito, mas trazendo para a nossa vida este entendimento. Porque quem compreende e quem sabe que a vida pré-existe além desta vida, as nossas prioridades talvez mudem. Quando eu me tenho em mim que sou um espírito imortal, quando eu tenho em mim que para além desta vida vai continuar e que aqueles que já partiram ficarão connosco e teremos esse reencontro, então tudo isto muda a nossa vida. Tudo isto faz-nos refletir e, sobretudo, tudo isto alivia muito o nosso sofrimento. Porque quando compreendemos que aquilo que aparentemente nos parece uma desgraça é, na verdade, Deus a dizer-me: olha, regressa, volta para a lei, volta para o centro. À semelhança do filho pródigo, que diz, caindo em si, voltou para os braços do Pai. Então Deus é esta figura deste judeu que está de braços abertos e que abraça profundamente ao filho, porque o vê regressar e o vê novamente regressar para casa. E a alegria de nós vermos alguém que estava perdido ser encontrado. Alguém que aparentemente estava morto e que depois começa a reviver. É isso que a doutrina dos Espíritos faz connosco. Quantos de nós estávamos mortos, frutos dos nossos vícios, das nossas ilusões?
E agora, um pouco mais conscientes, muitas vezes trazidos por um sofrimento atroz, temos sido convidados à renovação, a voltarmos para casa, a voltarmos para aquilo que verdadeiramente importa, para que possamos ser mais felizes do que aquilo que temos sido. Então, amigos, Jesus nos enviou o Consolador prometido. Enviou-nos a doutrina dos Espíritos, que equivocadamente é tida superficialmente como falar com os mortos ou falar com o mundo espiritual. O que seria da doutrina dos Espíritos se não fosse baseada na moral do Cristo? Falar com o ente querido não basta, amigos. Dá consolo? Pode dar. Mas quando tivermos em nós esta capacidade de amar, de perdoar, isso é o que vale a pena. Assim, para terminar, termino com uma citação de Alcione, um anjo que desceu das altas esferas também, e ela diz assim: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Eis a jornada. E o Evangelho segundo o Espiritismo ajuda-nos neste propósito. Primeiro eu vou conhecer. Já o fizemos. Já sabemos quantos capítulos tem? 28. Não é? Já sabemos que do ponto de vista organizacional está dividido, vá lá, em 4 fases. Não é? A base, redenção individual, redenção coletiva, redenção final. Não é? Que estamos num processo, num caminho, para atingirmos o quê? Esse ápice espiritual. Para isso precisamos conhecer o quê? As bem-aventuranças. Quem são os bem-aventurados? E depois praticar estes ensinos. Então, primeiro conhecer, depois meditar. O que é que isso quer dizer? O que é que eu tenho que perdoar? Aquele não. Peçam-me todos menos isso, não é? Esse fica para a próxima reencarnação. Pronto. Depois começamos a sentir. Primeiro o processo cognitivo, depois o mundo emocional. E quando começamos a colocar sentimento nas coisas, a gente já não consegue largar. E começamos a querer sair de nós. Esta é a jornada do espírito. Primeiro, desconfiamos. Será que vamos ver cadeiras a andar? Será que vai envolver um exorcismo no centro espírita? Depois, começamos a ser instruídos. Depois, realmente aquilo faz sentido. Realmente aquilo tem lógica. Mas eu também penso assim. Realmente tem toda a lógica. Mas depois começamos a sentir, para mais tarde começarmos a viver. Então, amigos, às sextas-feiras, nós vamos ter aqui reflexões sobre esta jornada. Vamos falar sobre humildade, vamos falar sobre mansuetude, vamos falar sobre Deus, vamos falar sobre estes ensinos que nos ajudam a quê? A cumprir a lei e, consequentemente, a sermos mais felizes. Então, que Jesus nos abençoe a jornada, que nos console nos dias mais ásperos e que nos dê o fortalecimento necessário para que em dias sombrios nós saibamos que por cada noite escura há sempre uma nova aurora. Muito obrigado a todos por me terem ouvido e vamos estrear o passe. Fantástico! Portanto, queridos amigos, é realmente um dia fantástico. Aproveito para cumprimentar todos aqueles que estão conosco, não só no Zoom, mas também, isto não quer dar, só um momento, mas também no nosso canal de YouTube. Portanto, sejam todos bem-vindos. Deixa-me ver se eu consigo colocar aqui.
Sejam todos bem-vindos. Portanto, agora temos aqui a nossa casa. Portanto, venham. Não, se nos quiserem visitar, portanto, já sabem, sextas-feiras às 21h e nos domingos às 16 da tarde até 18h30. Portanto, queridos amigos, despeço-me de todos. Agradeço a todos aqueles que aqui estiveram. Vamos seguir os nossos trabalhos e despedimos de todos aqueles que nos estão a ver. Fiquem com Deus e que Jesus nos apare. Que assim seja.